Bem, vamos aqui ao terceiro tópico deste capítulo, que é 3 aplicações da oferta, demanda e elasticidade. Então aqui agora uma seção mais prática de como funcionam esses conceitos na realidade concreta. Será que boas notícias para a agricultura podem ser más notícias para os agricultores? Por que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, não conseguiu manter elevado o preço do petróleo? A proibição das drogas aumenta ou diminui os crimes ligados a elas? À primeira vista, pode parecer que essas perguntas não têm muito em comum, mas todas se referem aos mercados, e todos os mercados estão sujeitos às forças da oferta e da demanda. Aqui aplicaremos as versáteis ferramentas da oferta, demanda e elasticidade para responder a essas questões aparentemente complexas. Então vamos ver aí esses 3 exemplos, começando por essa pergunta. Boas notícias para a agricultura podem ser más notícias para os agricultores? Imagine que você é um fazendeiro do estado do Kansas que produz trigo. Como toda a sua renda vem da venda do trigo, você se empenha muito para tornar sua terra o mais produtível possível. Acompanha as condições do clima e do solo, verifica seus campos para ver se há sinais de pragas e doenças e estuda os últimos avanços da tecnologia agrícola. Você sabe que quanto mais cultivar, mais terá para vender após a colheita e, consequentemente, sua renda e seu padrão de vida serão mais elevados. Um dia, a Kansas State University anuncia uma grande descoberta. Pesquisadores do Departamento de Agronomia desenvolveram um novo tipo de trigo híbrido que aumenta em 20% a produção por hectare cultivado. Como reagir a essa notícia? Essa descoberta deixa você em melhores ou em piores condições do que antes? Lembrando o capítulo 4, cada uma dessas questões foi respondida em 3 etapas. Primeiro, examinamos se as curvas de oferta e demanda se deslocam. Segundo, consideramos em que direção as curvas se deslocam. Terceiro, usamos o diagrama de oferta e demanda para verificar como o equilíbrio de mercado se altera. Nesse caso, a descoberta do novo trigo híbrido afeta a curva de oferta. Então veja, primeira situação é perceber onde produz alteração. Então, a descoberta do novo trigo híbrido afeta a curva de oferta. Como o híbrido aumenta a quantidade de trigo que pode ser produzida por hectare de terra, os fazendeiros desejam ofertar mais trigo a qualquer preço dado, ou seja, um avanço tecnológico que faz com que o produtor produza mais. Em outras palavras, a curva de oferta, neste caso aqui, desloca-se para a direita. A curva de demanda permanece inalterada, porque a quantidade de trigo que os consumidores desejam comprar a qualquer preço dado não é afetada pela introdução do novo híbrido. A figura 7 mostra um exemplo de uma mudança desse tipo. Quando a curva de oferta desloca-se de O1 para O2, a quantidade de trigo vendida aumenta de 100 para 110 e o preço do trigo cai de 3 para 2. Mas essa descoberta deixa os agricultores em melhor situação? Agora vamos ver o que acontece do ponto de vista interno do agricultor. Como primeiro passo para respondermos a essa pergunta, vamos ver o que acontece com a receita total recebida pelos agricultores. A receita total dos agricultores é preço vezes quantidade. Então, o preço do trigo multiplicado pela quantidade vendida. A descoberta afeta os fazendeiros de 2 maneiras conflitantes. O trigo híbrido permite que eles vendam mais trigo, portanto aumente o Q, mas cada saca é vendida por um preço menor. Aumenta a oferta, consequentemente, eu tenho uma queda de preço. O fato de a receita total aumentar ou diminuir depende da elasticidade da demanda. Na prática, a demanda por gêneros alimentícios básicos, como é o caso do trigo, é geralmente inelástica.
uma vez que esses bens são relativamente baratos e há poucos bons substitutos para eles. Quando a curva de demanda é inelástica, como no caso da figura 7, uma queda no preço faz com que a receita total diminua. Então veja, quando a curva de demanda é inelástica, uma queda no preço faz com que a receita total diminua. Então, se os consumidores não reagem brutalmente a um produto considerado gênero alimentício básico, que é barato, que você não tem muito substituto, então se o preço cai, neste caso aqui uma queda, não significa que os consumidores vão passar a consumir mais. Não, a variação de preço para mais ou para menos não vai fazer com que ele altere de maneira substancial o seu consumo. Podemos verificar isso na figura. Então o preço do trigo cai substancialmente, ao passo que a quantidade de trigo vendida aumenta apenas levemente. E neste caso a receita total cai de 300 para 220. Assim, a descoberta do novo híbrido diminui a receita total que os fazendeiros obtêm com a venda de suas safras. Se a situação dos agricultores piora com a descoberta do novo híbrido, por que eles o adotam? Bem, essa é uma pergunta importante. Então, se a situação dos agricultores piora com a descoberta do novo híbrido, por que eles o adotam? A resposta vai ao âmago de como os mercados competitivos funcionam. Como cada agricultor representa uma pequena parte do mercado de trigo, ele toma o preço do trigo como dado. Para qualquer preço dado do trigo, é melhor usar o novo híbrido para produzir e vender mais. Mas quando todos os agricultores seguem esse raciocínio, a oferta de trigo aumenta, o preço cai e os agricultores se veem prejudicados. Embora este exemplo possa parecer meramente hipotético, ajuda a explicar uma grande mudança ocorrida na economia dos Estados Unidos no século passado. Há 200 anos, a maioria dos norte-americanos vivia em fazendas. O conhecimento sobre métodos agrícolas era tão primitivo que a maioria da população ainda precisava viver no campo para produzir comida suficiente para toda a nação. Mas com o tempo, os avanços da tecnologia agropecuária aumentaram a quantidade de alimentos que cada fazendeiro poderia produzir. Esse aumento da oferta de alimentos, juntamente com uma demanda inelástica por alimentos, fez cair a receita dos fazendeiros, o que por sua vez serviu de incentivo para que as pessoas abandonassem a atividade agropecuária. Alguns dados podem demonstrar a magnitude dessa mudança histórica. Em 1950, havia 10 milhões de pessoas trabalhando no campo nos Estados Unidos, o equivalente a 17% da força de trabalho do país. Hoje, menos de 3 milhões de pessoas trabalham em fazendas, ou 2% da força de trabalho. Essa mudança coincidiu com enormes avanços na produtividade das fazendas. Apesar da queda de 70% no número de produtores rurais, a produção agropecuária nas fazendas norte-americanas mais que dobrou desde 1950. Essa análise do mercado de produtos agropecuários também ajuda a explicar um aparente paradoxo da política pública. Alguns programas para o campo tentam ajudar os fazendeiros, incentivando-os à redução de certas safras. Por quê? O objetivo dos programas é reduzir a oferta de produtos agropecuários e, com isso, aumentar os seus preços. Por causa da demanda inelástica por seus produtos, todos os fazendeiros obtêm uma maior receita total se fornecem ao mercado uma safra menor. Então veja qual é o dilema. Então todos os fazendeiros obtêm uma maior receita se fornecem ao mercado uma safra menor. Fazendeiro algum agindo por conta própria deixaria a terra ociosa, pois cada um deles toma o preço de mercado como dado. Mas se todos os fazendeiros juntos o fizerem, cada um deles será beneficiado. Então, quando se analisam os efeitos da tecnologia agrícola ou da política agrícola, é importante ter em mente que o que é bom para os agricultores não é necessariamente bom para a sociedade. Avanços tecnológicos podem ser prejudiciais para os fazendeiros, mas são ótimos para os consumidores que pagam menos pelos alimentos que compram. Da mesma forma, uma política que tenha por objetivo reduzir a oferta de produtos agropecuários pode aumentar as rendas dos fazendeiros,
mas o faz à custa dos consumidores. E aí remete lá a nossa aula do capítulo 1, mostrando que claramente a economia ela está inundada de trade-offs, de dilemas. Neste caso aqui mostrando que nem sempre uma coisa individual é boa e vai produzir resultados coletivos bons. Então pode ser bom individualmente, ruim coletivamente. Ou pode ser ruim individualmente e bom coletivamente. Resta saber qual é a orientação dessa sociedade, o que ela prefere, ganhos coletivos ou ganhos individuais. Veja, a figura 7 aqui fala justamente desse comportamento. Então, um aumento na oferta de trigo. Então, quando um avanço na tecnologia agrícola aumenta a oferta de trigo de O1 para O2, o preço deste cai. Então, a gente tem aqui a oferta original, né? Ou seja, curva de oferta 1, né? Cruzava lá com a demanda e tinha lá um preço de 3 e uma quantidade de 100. Mas aí você vem com a nova tecnologia, desloca a curva. Então, um avanço tecnológico faz com que a curva de oferta se desloque para a direita e para a baixa, revelando, portanto, que eu vou produzir mais, mas vou produzir a um preço menor. Então, como a demanda por trigo é inelástica, o aumento na quantidade ofertada de 100 para 110 é proporcionalmente menor que a queda do preço de 3 para 2. Com isso, a receita dos agricultores cai. Então, eu melhoro a tecnologia, desloco. Então, quando a demanda é inelástica, um aumento da oferta leva a uma grande queda no preço e um aumento proporcionalmente menor na quantidade vendida. E isso faz, portanto, com que a receita desse produtor diminua, ok? Então veja, esse último efeito de receita em queda mostra, portanto, que como o consumidor não reage tanto a um consumo maior por conta da queda de um preço inelástico, o produtor oferta mais a um preço menor, mas o consumidor não vai comprar tanto mais para fazer com que o preço volte aos patamares anteriores. Então, se aqui tivéssemos uma curva de demanda, por exemplo, mais horizontal, mais sensível, consequentemente, uma oferta de produtos, uma maior quantidade de oferta de produtos a um preço menor, faria a demanda disparar, o que faria, num segundo momento, o preço se elevar novamente e voltar aí aos patamares de equilíbrio talvez anteriores, a depender da magnitude dessa variação da demanda. Neste caso aí, a gente vê o quanto um avanço tecnológico em determinada área, se ela não for de fato essencial, isso pode fazer com que, portanto, os produtores, eles, ainda que achem num primeiro momento que um avanço tecnológico é positivo, isso pode gerar num segundo momento uma queda de receita que vai fazer com que a atividade, portanto, fique menos atrativa do que anteriormente. Ok? Vamos aqui agora ao segundo exemplo prático. Por que a OPEP não conseguiu manter elevado o preço do petróleo? Muitos dos acontecimentos mais perturbadores para as economias do mundo todo, nas últimas décadas, tiveram sua origem no mercado de petróleo. Nos anos 70, os membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, decidiram elevar os preços mundiais do produto para aumentar sua renda. Esses países atingiram seu objetivo reduzindo conjuntamente a quantidade de petróleo ofertada. De 1973 a 1974, o preço do petróleo subiu mais de 50%. Então, poucos anos depois, a OPEP fez a mesma coisa outra vez. De 79 a 81, o preço quase que dobrou. Mas a OPEP teve dificuldades para manter o preço tão elevado. Entre 82 e 85, o preço caiu a uma taxa mais ou menos constante de 10% ao ano.
a insatisfação e a desorganização prevaleceram entre os países membros da OPEP. Em 1986, a cooperação entre esses países deixou de existir e o preço despencou 45%. Em 1990, o preço do petróleo, descontado a inflação, voltou ao ponto em que ainda estava em 1970 e se manteve nesse baixo nível durante a maior parte da década de 90. Na primeira década do século XXI, o preço do petróleo flutuou substancialmente mais uma vez, porém a principal força motriz eram as mudanças na demanda mundial e não as restrições de demanda da OPEP. No início da década, a demanda e os preços dos petróleos dispararam, em parte por causa do substancial e rápido crescimento da economia chinesa. Os preços despencaram em 2008 e 2009, conforme a economia mundial caía em profunda recessão, e passaram a subir novamente à medida que a economia mundial começou a se recuperar. Então aí, uma breve aula de história sobre o movimento de preços do petróleo, lembrando que claramente o petróleo é um produto que, quando a economia cresce, ele é altamente demandado, e quando a economia entra em recessão, ele é claramente, enfim, seu preço despenca. Agora, por exemplo, na crise do coronavírus, mais uma vez, o preço do petróleo despencou, e em vários mercados globais, né, os mercados que vendem contratos de petróleo, você tinha contratos de petróleo sendo vendidos a preços negativos. Então, mostrando que, mais uma vez, o preço do petróleo foi duramente afetado. Esses episódios mostram como a oferta e a demanda podem se comportar de maneiras diferentes, portanto, no curto e no longo prazo. No curto prazo, tanto a oferta quanto a demanda por petróleo são relativamente inelásticas. A oferta é inelástica porque a quantidade de reservas conhecidas e a capacidade de extração de petróleos não podem mudar rapidamente. E a demanda é inelástica porque os hábitos de compra não respondem imediatamente a mudanças do preço. Assim como mostra o painel A da figura 8, as curvas de oferta e de demanda de curto prazo têm inclinação acentuada. Quando a oferta de petróleo se altera de O1 para O2, o aumento de preço de P1 para P2, ele é, portanto, grande. A situação é bem diferente no longo prazo. No decorrer de períodos mais longos, os produtores de petróleo que são membros da OPEP respondem aos altos preços, aumentando a exploração e criando nova capacidade de extração. Os consumidores respondem com maior economia, por exemplo, substituindo carros antigos e ineficientes por outros mais novos e mais eficientes que consomem menos gasolina. Assim como vemos no painel B da figura 8, as curvas de oferta e demanda de longo prazo são mais elásticas. Portanto, as curvas de oferta e de demanda no longo prazo, são mais elásticas, ou seja, mais sensíveis à modificação de preço. No longo prazo, o deslocamento da curva de oferta de O1 para O2 causa um aumento de preço muito menor. Esta análise mostra por que a OPEP obteve sucesso ao manter elevados os preços de petróleo somente no curto prazo. Quando os países membros concordaram em reduzir a produção, deslocaram a curva de oferta para a esquerda. Embora cada membro da organização estivesse vendendo menos petróleo, o preço subiu tanto no curto prazo que a renda dos países exportadores do produto aumentou. Em contrapartida, no longo prazo, quando a oferta e demanda são mais elásticas, a mesma redução da oferta, medida pelo deslocamento horizontal da curva de oferta, causou um aumento menor no preço. Assim, a redução coordenada de oferta provou ser menos lucrativa no longo prazo. O cartel agora parece ter entendido que elevar os preços é mais fácil no curto prazo do que no longo prazo. Vamos aqui agora ver, portanto, essa figura que vai mostrar de maneira gráfica o que foi que nós vimos aí nessa sessão. Então veja, uma redução da oferta no mercado mundial de petróleo. Então, quando cai a oferta de petróleo, a resposta depende do horizonte de tempo.
No curto prazo, a oferta e a demanda são relativamente inelásticas, como no painel A. Portanto, quando a curva de oferta se desloca de O1 para O2, o preço aumenta substancialmente. Então vamos lá. Nós temos a curva de oferta original no curto prazo. Então, no curto prazo, quando a oferta e a demanda são inelásticas, um deslocamento da oferta. Então, nós temos a oferta original a uma demanda a um preço P1. Os produtores resolvem diminuir a produção. A curva se desloca para cima e para a esquerda, reduzindo a quantidade de petróleo ofertada no mercado. Isso faz, portanto, com que o preço aumente. Então, no curto prazo, quando a oferta e a demanda são inelásticas, um deslocamento da oferta, neste caso, para trás, diminuindo a quantidade ofertada de petróleo, provoca um grande aumento no preço. Agora, em comparação no longo prazo, a oferta e a demanda são relativamente elásticas, como no painel B. Neste caso, o mesmo deslocamento da curva de oferta causa um menor aumento no preço. Então, se a gente aqui reproduzir o mesmo movimento de controle de produção da OPEP, então no longo prazo a curva de oferta e demanda são elásticas, por isso elas são mais deitadas, mais horizontais. Então, se a OPEP, aqui eu tenho a curva original 1, se a OPEP resolve no longo prazo diminuir a sua oferta de produto, criando uma determinada restrição, o aumento de preço ele será menor. Por quê? Porque no longo prazo o consumidor ele também passa a ser mais sensível a variações de preço, porque consequentemente ele vai ter um certo tempo no longo prazo para modificar os seus hábitos. Por exemplo, como o parágrafo citou lá, você deixar de consumir uma caminhonete que faz 2 km com litro para consumir agora um carro japonês que faz 15 km com litro. Então você vai agora consumir menos combustível. Portanto, qualquer variaçãozinha de preço faz com que no longo prazo você mude o seu hábito, ok? Bem, e o terceiro exemplo é a política de proibição das drogas aumenta ou diminui os crimes relacionados a elas? Então, uma pergunta bem polêmica que alguns economistas, principalmente nos Estados Unidos, passaram em um determinado momento a produzir estudos sobre essa temática. Então veja, um problema persistente enfrentado por nossa sociedade é o uso de drogas ilegais, como a heroína, a cocaína, o êxtase e o crack. O uso de drogas tem diversos efeitos negativos. Um deles é o fato de que a dependência de drogas pode arruinar a vida dos usuários e de suas famílias. Outro é que os viciados em drogas muitas vezes recorrem ao roubo e a outros crimes violentos para obter o dinheiro de que precisam para sustentar seu vício. Para desencorajar o uso de drogas ilegais, o governo norte-americano gasta bilhões de dólares por ano para reduzir o fluxo de drogas que entram no país. Vamos usar as ferramentas da oferta e da demanda para examinar essa política de combate às drogas. Suponhamos que o governo aumente o número de agentes federais dedicados ao combate às drogas. O que acontece com o mercado de drogas ilegais? Como de hábito, responderemos a essa pergunta em 3 etapas. Em primeiro lugar, vamos verificar se as curvas de oferta e demanda se deslocam. Em segundo lugar, vamos verificar a direção do deslocamento. E em terceiro lugar, vamos ver como o deslocamento afeta o preço e a quantidade de equilíbrio. Muito embora o objetivo de uma política de proibição de drogas seja reduzir seu uso, o impacto direto dessa política recai mais sobre os vendedores que sobre os compradores. Quando o governo impede que algumas drogas entrem no país e prende para mais traficantes, aumenta o custo de venda das drogas e, portanto, reduz a quantidade ofertada a qualquer preço dado. Então, claramente, se há um cerco ao fluxo de drogas para um determinado país por conta de políticas de combate à droga, consequentemente, a quantidade de drogas ofertadas neste mercado ele diminui muito. Então, a demanda por drogas, a quantidade que os compradores desejam a qualquer preço dado, não muda. Como mostra o painel A da figura 9, a proibição desloca a curva de oferta para a esquerda, de O1 para O2, e deixa a curva de demanda inalterada.
o preço de equilíbrio de drogas aumenta de P1 para P2 e a quantidade de equilíbrio cai de Q1 para Q2. A diminuição na quantidade de equilíbrio mostra que a proibição de drogas reduz o seu uso. Então veja, a diminuição na quantidade de equilíbrio mostra que a proibição de drogas reduz o seu uso. Reduz não só por conta da quantidade, mas também porque à medida que há um cerco policial ao fluxo de drogas ilegais, você faz com que esse produto fique mais escasso e, consequentemente, ele vai ficar mais caro. Mas o que acontece com a quantidade de crimes relacionados a drogas? Para responder essa pergunta, considere a quantia total que os usuários de drogas pagam pelas drogas que compram. Como são poucos os viciados em drogas que abandonarão seus hábitos destrutivos por causa de um aumento nos preços, é provável que a demanda por drogas seja inelástica, como indica a figura. Se a demanda é inelástica, então o aumento nos preços aumenta a receita total do mercado de drogas. Ou seja, como a proibição das drogas aumenta o preço destas, proporcionalmente mais do que reduz seu uso, ela eleva a quantidade total de dinheiro que os usuários pagam pelas drogas que compram. Os viciados que já tinham de roubar para sustentar seus hábitos terão uma necessidade ainda maior de dinheiro rápido. Esse aqui é o ponto-chave. Assim, a proibição das drogas pode aumentar o nível de crimes ligados a elas. Por causa desse efeito adverso da proibição das drogas, alguns analistas sugerem abordagens alternativas para o problema das drogas. Em vez de procurarem reduzir a oferta, os formuladores de políticas deveriam tentar reduzir a demanda por meio de uma política educacional. Uma bem-sucedida política educacional quanto às drogas tem um efeito representado no painel B da figura 9. A curva de demanda desloca-se para a esquerda de D1 para D2. Com isso, a quantidade de equilíbrio cai de quantidade 1 para quantidade 2 e o preço de equilíbrio cai de P1 para P2. A receita total, que é o preço multiplicado pela quantidade, também cai. Assim, ao contrário de uma política de proibição das drogas, uma política educacional contra elas pode reduzir tanto seu uso quanto os crimes relacionados a elas. E vamos ver aqui agora o gráfico antes da gente continuar ali no parágrafo. Então a figura 9 aqui, políticas para reduzir o uso de drogas ilegais. Então, nós temos aqui uma política de proibição e uma política educacional. Então veja, quando o governo fortalece uma política de proibição de drogas, um cerco, contrata mais agentes federais para combater a entrada de drogas nas fronteiras, faz pressão sobre os cartéis, isso aqui reduz a oferta. Então a curva de oferta de drogas, ela diminui. Ela vai para a esquerda e vai para cima. Consequentemente, isso eleva o preço da droga. Mas a elevação do preço é maior do que a redução da quantidade vendida. É claro, a droga fica mais cara, mas como ela tem uma demanda inelástica, poucos vão abandonar o vício no curto prazo. Consequentemente, essa redução na quantidade vendida é menor que a elevação no preço, que faz com que os cartéis eles ganhem mais dinheiro dentro dessa política. Já uma política educacional vai reduzir a demanda. Então a oferta está lá, os cartéis continuam vendendo a mesma quantidade ao mesmo preço, ao P1, mas à medida que eu diminuo a demanda por esse produto a partir de políticas educacionais, eu vou reduzir a quantidade demandada e, consequentemente, eu vou reduzir o preço. Então, reduzo a demanda, o preço cai e a quantidade cai. E aí, você, consequentemente, você tem uma política gerando mais eficiência. Ok? Então, os partidários da política de proibição podem argumentar que os efeitos desta no longo prazo são diferentes dos efeitos no curto prazo, uma vez que a elasticidade da demanda depende de horizonte de tempo. A demanda por drogas provavelmente é inelástica em curtos períodos,
porque os preços mais elevados não afetam substancialmente o uso de drogas por parte dos que já estão viciados. Mas a demanda pode ser mais elástica no decorrer dos períodos mais longos, porque os maiores preços desencorajariam as experiências com drogas entre os jovens e, com o tempo, levariam ao menor número de viciados em drogas. Nesse caso, a política de proibição aumentaria os crimes ligados a drogas no curto prazo e os reduziria no longo prazo. Um exemplo interessante, né, bem polêmico, mas que mostra aí como esses conceitos de elasticidade podem ser aplicados na prática. Qual é a conclusão?